Fala pessoal, tudo bem? Vocês acreditam que essa aula 9, eu estou regravando a aula 9 porque eu gravei ela ontem achando que estava tudo certinho, mas o áudio não gravou, cara. E por conta disso eu teve que refazer toda a aula. Mas vamos lá, tá? Ok, deixa eu checar um negócio aqui. Estávamos no ponto 16, né, onde nós falamos sobre nós não podemos interpretar a Bíblia com a mente natural. E vamos agora para o ponto 17. Ponto 17 que diz assim: nada acrescente e nada retire no que está no texto. Nós não temos o direito de adicionar ou retirar nada do que está escrito nas Escrituras, por mais que você discorde ou duvide do que está acontecendo ali, né, da questão. Um exemplo muito legal de ser colocado aqui, pessoal, é o exemplo de Lutero. Tá? Lutero ele disse que o livro de Tiago não deveria estar no cânone bíblico. Tá? Ele disse que ele discordava das palavras de Tiago sobre fé, sobre obras, né? Ele na verdade não tinha entendido a fala de Tiago, ok? Consequentemente, ele queria retirar o livro de Tiago no cânon. No entanto, depois de um longo tempo ali de meditação, ele havia entendido as palavras de Tiago, dado que a fé sem obras, ela de fato é morta, ok? Então, ele entendeu e manteve ali. Mas existiu um tempo ali de falta de maturidade por parte de Lutero, e olha que Lutero foi um dos maiores defensores ali das escrituras, né? Então, assim, todos nós estamos suscetíveis a questionar as escrituras quando nós não entendemos, tá? Mas é aquilo que eu disse anteriormente, nós precisamos sempre partir do princípio de que a Bíblia está certa, ok? E nós não entendemos o que ela quis dizer, ok? Essa é a nossa fé cristã, tá? Entendendo de que a Bíblia, ela possui aparentes contradições, mas que no final das contas, quando você busca dentro do original, tenta entender o contexto, o que o autor quis dizer naquele momento, você passa a ter uma visibilidade melhor, tá? E um ponto importante aqui em Apocalipse 22:19 que diz assim, ó: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro, tá? Ponto importante aqui, ele está falando, assim, João escreveu isso, estava falando isso especificamente sobre o livro de Apocalipse, tá? No entanto, há um ponto curioso aí, porque essas são uma das últimas palavras ali, umas últimas frases de toda a Bíblia, tá? E essa frase é colocada no final da Bíblia, e quando fala de livro, né, dentro do cânon, entende-se usando num contexto geral, entende-se por toda a escritura, né? Por mais que não esteja contextualmente especificando a Bíblia toda, o fato dela estar no final, tá, nos dá um sentimento de que essa sugestão é para toda a escritura. E de fato tá? Apesar de não ter sido escrita especificamente para toda a Bíblia, e sim apenas para o livro de Apocalipse, subentende-se que qualquer um que adicionar algo nas escrituras, dentre as profecias dos profetas, dentre a doutrina dos apóstolos, esse não terá mais parte no livro da vida, ou seja, não será escrito, não será salvo, ok? Então, é um ponto importante aí, pessoal. É muito cuidado ali com o que você não entende a respeito das escrituras. Ponto 18. Nenhum texto da Bíblia tem uma interpretação particular, tá? Olha só o que diz em 1 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ok? Então, assim, não existe você pegar ali e falar, olha, eu acho que é dessa forma, ou trazer uma aplicação pessoal, que é pior ainda, né? Um outro exemplo também aí sobre esse assunto
São aquelas pessoas que têm uma dificuldade na vida, chega na Bíblia, abre a Bíblia numa página aleatória, coloca o dedo ali, faz a leitura e traz uma aplicação pessoal para aquele momento, tá? Eu não vou dizer que isso funciona ou não funciona, estou dizendo que, né, você vai, abre a Bíblia, aperta ali o dedo e está escrito, e Jesus chorou, né? O que você vai entender disso tudo trazendo uma aplicação pessoal? Ah, Jesus está triste com o meu momento, né? Então, assim, abre margens para interpretações que são completamente fora de contexto, tá? Então, nada do que foi escrito da Bíblia é especificamente para você, mas sim para o povo santo de Deus, ok? Então, nós não podemos dizer esta é a minha interpretação a respeito desse assunto, ou menos ainda dizer que isso é o que eu acho, tá? Não existe um achômetro dentro da Bíblia ou dentro da teologia. Apesar de que às vezes as pessoas falam muito a respeito do que eles acham sobre o assunto, ok? Como um teólogo, o que eu faço é expor as possibilidades. O que eu acho é irrelevante, tá? Igual quando nós falamos ali do pré-milenista, do amilenista e do pós-milenista. Existem essas três possibilidades, são todas hipóteses, são possibilidades ali, tá? Qual dela eu acredito que é indiferente para vocês. Nem vale a pena eu compartilhar às vezes isso, porque eu posso estar enviesando vocês, tá? Mas existem essas três possibilidades. E se você quiser ter ali, fundamentar a sua linha, tá? Você precisa entender um pouco mais a respeito disso, ok? Ponto 19. Examine o quando, quem, a que e por quê. Tá? São quatro perguntas que você pode fazer ao texto que vai desmistificar completamente o que muitos sócios mestres fazem, tá? Que é tirar fora do contexto. Então, quando a gente fala quando, tá? Está relacionada à época em que foi escrito. Okay? Isso é, o contexto do momento contemporâneo. Okay? E isso não significa que não há nenhuma aplicação contemporânea na escritura. Claro que existe, tá? Senão não existiria igreja. Mas de que entender quando isso foi escrito é importante, porque contextualiza o que o autor está dizendo, tá? O segundo ponto é quem, ou seja, quem escreveu. Gálatas foi escrito por Paulo, né? Enfim. E nós temos ali cartas que nós não sabemos quem escreveu, por exemplo, Hebreus. Há muitos teólogos dizem que foi Paulo, mas não é o mesmo tipo de escrita de Paulo. Então, tem assim umas dúvidas. Não sabemos necessariamente o autor, mas nós podemos responder aos demais perguntas, certo? Então, é quando, a época, quem, o autor, a quem, ou seja, destinatário, para quem foi destinada a carta, né? Quando ele estava falando ali sobre as vestes, sobre as roupas, sobre andar no espírito, né? A quem ele estava destinando naquele momento. Tá? Isso é importante saber, o destinatário. E, por último, né, e não menos importante, o porquê. Tá? Qual que é o assunto tratado? Por que ele está abordando esse assunto? Okay? Vamos a alguns exemplos aqui para exemplificar melhor aqui o que eu quero dizer para vocês. Tá? Exemplo 1. Em Gálatas 2,16 diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ok? Nós temos aí um versículo que, trazido de forma isolada, você consegue justificar a libertinagem dentro da igreja, ou seja, eu não preciso seguir nenhuma lei, dado que se eu crer em Cristo, eu sou salvo, tá? Então, isso traz uma margem para uma possível libertinagem dentro da igreja. Eu posso fazer tudo, pois tudo é da lei, como diria Raul Seixas. Não é bem assim, tá? Aí, aplicando as quatro perguntinhas ali, vamos lá, então, quando essa carta foi escrita, tá? Ela foi escrita por Paulo aproximadamente no primeiro século, tá? Quem escreveu? Apóstolo Paulo. A quem
aos Gálatas, tá? O que os Gálatas, tá? O que estava acontecendo? Os Gálatas que acreditavam em falsos mestres, que eles estavam acreditando que a salvação vem através das obras da lei de Moisés. Então, o que aconteceu? Assim, tem aulas sobre Gálatas aqui na Escola de Pensadores, tá? Depois dá uma procurada, mas resumidamente, Paulo ele havia passado ali por Gálatas e já falado a respeito da fé em Cristo, tá? E a conversão através de Cristo. Quando ele saiu, vieram ali alguns judeus, tá? Que criaram ali uma, vamos dizer assim, um evangelho paralelo, onde eles estavam dizendo aos Gálatas que eles precisavam seguir as leis, ok? Do contrário, eles não seriam salvos. Eles estavam atrelando a salvação através da lei, tá? E não através de Cristo apenas. E Paulo ele escreveu a carta aos Gálatas justamente para explicar para eles que esses caras estão errados, tá? E a salvação de fato vem através de Cristo. Por quê? É o que eu acabei de dizer, na verdade. Porque Paulo está dizendo que não existe salvação através das obras da lei, mas sim através da fé em Cristo. Okay? Então, assim, as quatro perguntinhas quebram a perna de qualquer justificativa que esteja fora de contexto. Vamos a outro exemplo. Esse aqui é de Malaquias 3:10. Esse aqui é conhecido, hein? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, que se não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Então, assim, esse aqui é um versículo manjado de muitas pessoas, muitos pastores que não têm conhecimento aprofundado das Escrituras, que é um chamariz para as pessoas darem o dízimo, a oferta, ofertar. Então, assim, às vezes a pessoa ali tem 1.000 membros, desses 1.000 membros, apenas 20% deles dão o dízimo, e isso baixa muito o faturamento da igreja. Então, ao invés dele fazer um apelo no sentido de que, olha, pessoal, a gente precisa manter a obra e precisamos do apoio de vocês para manter essa obra, pagar a luz, pagar a água, pagar os gastos aqui do local. Não, ele vai falar assim, que se você der 10% de tudo que você ganha, você vai ser hiper abençoado por Deus, tá? E funciona em maior parte das vezes, porque as pessoas com falta de conhecimento, entendendo que isso está aplicado à igreja, dão ali os 10%, mas com a mentalidade errada. Em vez da mentalidade de ajudar e apoiar a obra, eles estão dando isso esperando algo em troca, no sentido de que em algum momento Deus vai abençoar com mais. Então não é bem por aí, tá? Aí aplicando as quatro perguntinhas a gente desmistifica. Quando esse texto foi escrito? Foi escrito aproximadamente 430 a.C., ou seja, não existia igreja nessa época. Quem escreveu? O profeta Malaquias. A quem? A seus contemporâneos judeus que estavam faltando com comprometimento. Por quê? Malaquias estava orientando seus contemporâneos, ressaltando as bênçãos de Deus para aqueles que o fizessem. Então, não tem relação nenhuma com a igreja. Essa palavra de Malaquias aos judeus, 430 antes de Cristo. Né? Então, não há aplicação divina nenhuma aí a respeito dos dízimos para o Novo Testamento, para a Igreja de Cristo. Mas lembrando que eu não sou contra o dízimo, tá, pessoal? O dízimo ele é um formato interessante para as igrejas, tá? Para manter a obra de Deus, certo? O que não é certo é você fazer ali uma referência que não tem contexto algum, tá? Isso eu discordo. Bom, seguimos então, acho que ficou bem claro, tá? Eu sugiro que você entre ali em em alguns versículos de seu conhecimento e faça as aplicações a fim de exercitar um pouco, tá? Bom, toca o barco. Cada livro da Bíblia tem uma mensagem central. Isso aqui é um ponto legal de se pensar, tá? Porque te ajuda a não fugir da intenção do autor, ok? Então, cada livro da Bíblia tem uma mensagem central e nós precisamos conhecer cada uma delas para que não ocorra nenhum tipo de erro grosseiro na interpretação. Quando você conhece o pensamento do autor sobre um determinado assunto,
você passará a ler o que ele disse com o novo entendimento. Portanto, busque sempre entender qual a mensagem central do autor qual a mensagem central que o autor quis dizer a cada livro da Bíblia. Por exemplo, a mensagem central de 1 Pedro e Tito é obras, ou seja, se você entrar lá, fazer a leitura de 1 Pedro e Tito, que são livros de 1 a 2 folhas, sabe, coisa pouca, você vai ver a fé em ação, ok? A de Gênesis é o Deus como um criador. É claro que existe muito mais do que isso, tá, pessoal? Mas a gente, a fim de tentar simplificar a ótica do autor, você consegue criar uma mensagem central, ok? É claro que se você for ler Gênesis, né, todos os capítulos de Gênesis, você vai ver que tem toda uma jornada de queda e tentativas do próprio ego do homem, né, de se reerguer, ok? Longe de... Mas, de qualquer forma, Deus ele se apresenta ao livro de Gênesis como criador, ok? E ele se mostra como criador mesmo diante dos homens que tentam se reerguer sem Deus. Do Evangelho de Mateus, Jesus como rei, tá? A gente vai ver isso mais para frente, isso eu acho interessante, muito curioso, tá? Principalmente para aqueles que não entendem muito bem os evangelhos sinóticos. Eu preparei uma tabela aqui que vai dar uma mensagem central para cada evangelho e um panorama para melhorar o entendimento. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos ali conteúdos muito parecidos, tá? Como eu já havia antecipado para vocês anteriormente, tá? Os evangelhos sinóticos, eles parece que possuem um copy-paste muito grande de texto, tá? Mas eles foram escritos para direções diferentes, para pessoas diferentes. Vamos aqui, então, exemplificar. Ó. O Evangelho de Mateus, tá? Para quem conhece, ali, fez a leitura do Evangelho de Mateus, ele tem uma genealogia desde Abraão, ou seja, ele não foi escrito para gentios que não entendem nada de genealogia, às vezes nem ligam para isso. Ele foi com foco nos judeus. E para você falar com um judeu e tentar explicar para ele a descendência, né, da onde veio, tá? Porque eles são bem enraizados em Abraão, o pai Abraão, tá? E para começar a conversa, para falar de Jesus, você tem que explicar toda a genealogia, entender de que Jesus ele é o filho de Davi, ele é o Messias, aquele que os judeus estavam procurando, tá? Então ele começou desde a genealogia de Abraão, ok? Ele foi destinado aos judeus e ele enfatiza sermões, tá? Então você vai entrar lá, você vai ver diversos sermões de Jesus, ok? E Jesus ele é introduzido como o rei dos judeus, ok? Como as profecias o apresentam, tá? O povo de Israel estava esperando um rei, ok? E de fato veio, o rei Jesus, ele veio como, assim, não literalmente como um rei, tá? Mas ele não deixou de ser rei. A diferença é que não era o tipo de rei que Israel estava esperando naquele momento, ok? E existe uma representação teológica, ou seja, entre as linhas teológicas, tá? Alguns teólogos acreditam que a representação de Deus diante dos quatro seres viventes ele seria como um leão, tá? A representação de fato de um rei. Vamos a Marcos então, tá? Marcos ele foi um evangelho escrito para os romanos, ok? O romano, como não é ligado a esse negócio de genealogia, então ele não mostra, ele não fala ali especificamente de uma genealogia, não há necessidade de provar através de uma genealogia a vinda de Cristo. Ele enfatiza milagres, tá? Porque sai completamente do círculo vicioso de Roma, né? Do fato de eles serem abruptos, até porque naquela época os romanos dominavam quase tudo, tá? A cosmovisão, ou seja, Jesus ele era apresentado como um homem, perdão, como um servo, tá? No sentido de que ele veio humildemente para servir, ok? E em seu serviço ele enfatiza os milagres, e só a representação é como um boi. O boi é aquele que serve entre os quatro seres viventes, né?
Ele é aquele que na qual é encaixada uma carroça, tá? E ele está ali para servir ao seu Senhor no que for necessário, ok? Então, por isso a sua representação foi como um boi. Terceiro evangelho, evangelho de Lucas, escrito para os gregos, tá? Os gregos, eles são pensadores extremamente espertos, ok? Então, já vinham ali dos pensadores antigos, né? De Sócrates, de Platão, de Aristóteles, e grandes pensadores ali, pessoas que filosofavam muito a respeito da vida, a respeito do que acontecia, tá? Então, provar a vinda de um Deus, provar a vinda de um Deus. Lá eles acreditavam em deuses, né? Naturalmente, mas provar a vinda de Deus de forma carnal era um grande desafio, tá? Então, o texto ele enfatiza muito as parábolas, a fim de ensinar de formas diferentes, ok? Ele trouxe a cosmovisão de Jesus como um homem, tá? Como aquele que era Deus e se tornou homem, tá? A sua genealogia era de origem adâmica, ou seja, ele antevém Adão, ele começa desde o começo, tá? Desde a origem de Adão, e traz a representação, né, como um homem entre os quatro seres viventes. E João, tá? O Evangelho de João foi escrito especificamente para a Igreja de Cristo. Ele enfatiza a divindade, tá, de Jesus. A sua cosmovisão apresenta Jesus como Deus, então, ok, entendendo que ele é homem, é um Deus que se despiu da sua eternidade ali para viver com os seres humanos durante 33 anos. A sua origem, tá, é celestial. Okay? Ele começa ali dizendo que Jesus era o Verbo, tá? E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Só nisso daí já dá umas 5 aulas para falar do Verbo de Deus, tá? Porque a gente consegue andar sobre vários pontos ali falando a respeito de Jesus como Verbo, tá? E ele é apresentado como águia, ok? Que vê além daquilo que é natural, tá? Daquilo que está no horizonte do porvir. Então, assim, pessoal, para você que não entendia por que 4 evangelhos, está aqui uma resposta bem construída, bem interessante para você, ok? Do porquê que foram feitos 4 evangelhos, apesar de serem bem parecidos, eles estavam destinados a povos diferentes, tá? Que hoje, você lendo, eles são congruentes, eles se conversam entre si, ok? Trazendo ali perspectivas diferentes a respeito do mesmo Jesus. É isso aí, pessoal. A aula ficou enorme, tá? Passou de 20 minutos. Eu agradeço ali e peço para que vocês exercitem todo esse conteúdo que eu tenho trazido para vocês, tá? É bastante coisa, mas são coisas que vocês podem perder, né? Podem esquecer caso vocês não exercitem, ou seja, vocês não executem ali, coloquem à prova. Então, minha sugestão é de que vocês escrevam os pontos, tenham um caderno ali para anotar tudo e revisitem sempre esses pontos, porque são muito importantes aí para o conhecimento das escrituras. Valeu, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.